Olá, queridos, a paz do Senhor Jesus, seja muito bem-vindo ao canal Ministério Luz do Mundo. Que Deus continue abençoando de forma poderosa a sua vida. Estamos mais uma vez querendo Deus assim trazer do seu maravilhoso Espírito uma revelação para cada um de nós, baseando-nos na palavra. Nesse momento, falar com você acerca das promessas de Deus. É importante sabermos que cada um de nós temos promessa e o que nós devemos fazer para receber essas promessas. É importante que eu quero conferir escritura com escritura para que nós venhamos compreender um pouco acerca da palavra de Deus. Às vezes nós deixamos de receber as promessas e as bênçãos de Deus porque às vezes nós não conhecemos, mas eu quero conduzir você nesse momento através da palavra de Deus e quero trazer aqui algumas diretrizes, promessas de Deus. O que você precisa saber para receber as promessas de Deus? Em primeiro lugar, o que é que você precisa saber para receber as promessas? É importante que o que nós precisamos saber para receber as promessas de Deus é saber que cada uma delas estão dispensada a cada um de nós. O próprio Paulo ele fala em Efésios, capítulo de número 1, Paulo ele fala que o Senhor, ele já nos abençoou com toda sorte de bênção espirituais nas regiões celestiais em Cristo Jesus. Está logo ali nos primeiros versículos do capítulo 1 de Efésios. Mas Paulo ele também escreve aos irmãos de Corinto, na sua segunda carta, ele mostra claramente o que Paulo escreve para que os irmãos estivessem tomando posse daquilo que ele tem estabelecido para ele como propósito e como promessa. Segunda carta de Paulo aos Coríntios, no capítulo 1. Nós vamos ler a partir do versículo, ou vamos ler apenas o versículo 20 do capítulo 1 de 1 aos Coríntios. O que é que você precisa saber? A palavra de Deus nos diz assim, o verso de número 20, diz assim: porque quantas são as promessas de Deus, tantas tem nele o sim, porquanto também por ele o amém, para a glória de Deus por nosso intermédio. O que Paulo está dizendo que são inúmeras as promessas que Deus faz. São inúmeras as promessas do Senhor. Então, se há tantas as promessas de Deus, porque quantas são as promessas de Deus? Tanto tem nele o sim, porquanto também por ele o amém, para a glória de Deus. O que Paulo está dizendo, reforçando para os irmãos de Corinto, o que Paulo está trazendo para eles, para que eles tivessem um entendimento que o Senhor, Deus, que faz promessas, ele cumpre cada uma delas. E a prova disso é que ele está dizendo assim, todas as promessas que foram feitas no Antigo Testamento em relação a Cristo Jesus, nele se cumpriu todas as promessas que foram feitas. É por isso que ele está dizendo que nele todas estas promessas têm o sim. Ele está dizendo assim, elas se cumprirão nele. Paulo está dizendo o seguinte, se todas as promessas que foram feitas a Cristo no Antigo Testamento se cumpriu, então as promessas que ele te fez, elas também se cumprirão.
Você não pode de forma nenhuma deixar que o desânimo, a tristeza, a desilusão, as lutas, as aflições, os embates do dia a dia possa ofuscar da tua vida essa convicção que você tem, essa certeza que você tem das promessas que o Senhor fez. Por quê? Porque o Senhor nos fez promessa. E às vezes, por demorar um pouco, as pessoas às vezes elas acabam desistindo ou deixando de acreditar nas promessas de Deus. E Paulo está dizendo, reforçando aqui, que foram feitas muitas promessas no Antigo Testamento. E em relação a Cristo, muitas foram feitas a respeito dele, que ele viria, que ele cumpriria todas as promessas, que na plenitude dos tempos ele viria. Isaías foi uma das pessoas, dos profetas que mais falou a respeito do Messias e todas elas foram cumpridas. Todas as promessas que falavam acerca de Cristo, elas foram cumpridas. Então esse é o primeiro ponto, as promessas de Deus. O que você precisa é saber para receber. E o primeiro ponto é que você precisa justamente saber que todas elas do Antigo Testamento feita a Cristo, ela se cumpriu. E o segundo ponto que eu quero falar com você é: você precisa crer para receber. A palavra de Deus, ela diz que tudo é possível ao que crê. Então, se você crê, você vai receber. E qual é a primeira promessa que foi feita e que ela ainda hoje ela alcança milhões de pessoas? E foi uma demonstração desse grande amor de Deus para com cada um dos seus filhos. João 3, verso 16. Aonde a palavra de Deus diz que Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para todo aquele que nele crê, não pereça, mas tenha a vida eterna. Isso é tão maravilhoso que, se você crer que Jesus Cristo morreu, se você crê que você foi amado por Deus a esse ponto do próprio Deus, ele enviar o seu Filho para morrer no seu lugar, para te resgatar, se você crê no grandioso amor de Deus, você será um candidato a ser abençoado e um receptor das promessas que Deus ele tem prometido. Por quê? Porque você entende que o amor de Deus, ele é tão sublime, ele é tão maravilhoso. Ele nos amou de tal forma e ele nos ama de tal forma que ele jamais deixará os seus filhos sem receber as suas promessas. E a prova disso, Romanos capítulo 4, versículo de número 21. Nós estamos discorrendo da Bíblia para que nós venhamos compreender. Romanos capítulo 4, versículo de número 21. Olha o que é que Paulo está dizendo para os irmãos de Roma. Estando plenamente convicto de que ele era poderoso para cumprir o que prometera. Paulo está dizendo o seguinte: olha, eu sou convicto, eu tenho tanta certeza no meu coração, essa convicção que eu tenho, que inunda a minha alma, que me move, que me levou a crer de uma forma tão maravilhosa e poderosa. Isso gerou em mim uma certeza tão grande que eu sei que Jesus ele é poderoso para cumprir todas as suas promessas. Por quê? Porque Paulo está falando de uma particularidade que ele tinha com Cristo, uma experiência que ele adquiriu nessa caminhada, nessa relação que ele manteve com Cristo. Isso gerou nele uma confiança tão grande
que ele não duvida, que ele jamais vai passar pela sua cabeça algum tipo de dúvida em relação à palavra que o Senhor estabelece para ele. Então, quando você confia inteiramente numa pessoa, por mais que alguém chegue falando para você de forma negativa, você vai colocar a palavra daquela pessoa em julgamento, porque você não acredita que alguém em que você estabeleceu uma confiança e uma relação mais íntima, essa pessoa, por fato de você conhecer ela, você diz, essa atitude ela não provém desta pessoa, porque eu conheço a índole dela, eu conheço o caráter desta pessoa, e essa pessoa jamais faria o que você está dizendo que fez. Então o que Paulo está dizendo é o seguinte, a relação que eu tenho com Cristo, ela gerou em mim certeza, confiança, credibilidade, que eu sei que Ele é poderoso para cumprir todas as suas promessas, pelo que isso lhe foi também imputado para a justiça. Isso é maravilhoso. Então, você precisa crer que vai receber as promessas. E eu estou te dando diretrizes na palavra de Deus que comprova que se você crer, você recebe. Por quê? Primeiro, Paulo em Efésios capítulo 1, a partir do versículo 2 em diante, até o versículo 4, ele diz, todas as promessas já estão dispensadas. Elas já estão dispensadas nas regiões celestiais em Cristo Jesus. E o que é que você precisa fazer para receber? Primeiro, você precisa crer. Segundo, você precisa se disponibilizar e buscar essas promessas. Porque é o seguinte, se todas as bênçãos em Cristo Jesus, elas já estão dispensadas nas regiões celestiais, o que é que compete a mim? Paulo responde. Colossenses capítulo 2, versículo 1. Se morreste com Cristo e ressuscitaste com Ele, buscai as coisas lá do alto, onde Cristo vive assentado. Você precisa compreender que você tem uma mentalidade não mais terrena. Você tem uma mentalidade de um ser espiritual. Você precisa buscar as coisas lá do alto. Você precisa se apropriar dessas bênçãos, dessas promessas que Deus fez. Por que eu estou dizendo que você tem uma mentalidade diferente e você não tem que pensar como pensava outrora? Que a palavra de Deus nos diz que uma vez nós aceitando Jesus e feito esse translado, feito esse transporte, porque Paulo diz assim, outrora nós habitava no reino das trevas e Ele nos transportou para o reino do Filho do seu amor. Uma vez mudando de condição, você tem a obrigação e a responsabilidade de pensar diferente. Você não tem que pensar como um mundano e nem andar como uma pessoa que não tem um compromisso, que não tem experiência, que não tem uma vida espiritual a zelar. Porque Paulo responde lá em 2 Coríntios 5:17, nós estamos aqui pertinho, onde Paulo ele faz essa declaração de uma nova mentalidade, de uma vida completamente diferente. Você até o seu pensamento é diferente. Paulo ele diz assim, e assim, se alguém está em Cristo, é nova criatura. As coisas antigas já passaram e eis que se fizeram novas. É uma nova mentalidade. É uma nova perspectiva. Você precisa viver e andar de forma diferente para que você possa de fato provar, você possa experimentar. É isso que Paulo fala em Romanos capítulo 12, versículo 1 e versículo 2. Você pode conferir, vamos conferir, para que você não venha achar que nós estamos falando algo que não tem base bíblica. Romanos, capítulo de número 12, versículo de número 1, Paulo diz, rogo-vos, pois, irmãos,
pelas misericórdias de Deus, que apresentei os vossos corpos por sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. Olha só que no versículo 2, Paulo está falando de o resultado de alguém que presta a Deus um culto racional, um culto com inteligência, com raciocínio. Alguém que de fato compreende o propósito do culto. Você está em um ambiente que você precisa compreender o porquê que você está ali. Você precisa compreender o que você vai oferecer. Você é a oferta. E depois que você faz isso, passa por esse processo, que você tem esse entendimento, que você compreende isso, Paulo ele fala uma coisa linda no versículo 2. Ele diz assim: e não vos conformeis com este século, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento. Paulo está dizendo, não vive no conformismo. Paulo está dizendo, não vive conforme os moldes, o modelo desse mundo. Não se conforme. Não vive segundo os moldes do mundo. Por que Paulo está dizendo? Porque uma vez você mudando a tua mentalidade e não viver segundo os moldes do mundo, segundo o sistema mundano, Paulo está dizendo assim, para que podeis experimentar. Ei, quem não tem vida transformada nunca vai experimentar algo novo de Deus. Porque primeiramente você precisa mudar a sua condição. Você precisa mudar a sua mentalidade. É por isso que tem gente assim, eu peço e não recebo, porque você não está compreendendo ainda o processo dessa mudança. Quando você começar a compreender o processo dessa mudança, você vai entender que a proposta de Deus para você é muito maior do que aquilo que você pensa. Só que tem um ponto aqui, você não vai receber de qualquer jeito. Você não vai também buscar de qualquer jeito. Você tem que estar em perfeitas condições, em harmonia com esta palavra para que você esteja habilitado. É só ler João 15. Jesus começa a falar da videira verdadeira e do ramo, meu pai é o agricultor, e ele começa a discorrer. Só que lá na frente ele começa a falar de uma habilitação. Se vós estiverdes em mim e as minhas palavras estiverdes em vós, olha só, pedirei ao Pai o que quiseres e nisto será feito. E aí ele vai começar a desenvolver um diálogo muito importante que condiciona essa pessoa a discípulos, mas se ele estiver dentro dessa condição. Você precisa ser discípulo para que você... O último ele diz, verdadeiramente sereis meus discípulos. Agora vamos voltar aqui para o texto e trazer mais algo importante para a sua vida, para que você compreenda, para o vídeo não ficar muito grande. E o que você precisa saber, né? É importante que ele diz, obedeça, o segundo é obedeça às condições. Aqui é que está um dos grandes vilão da história de muitas pessoas. É não querer submeter-se às condições que Deus estabelece para receber as promessas. Vocês estão lembrados de Gênesis capítulo 12, onde o Senhor disse para Abrão, Abrão, sai da tua terra, do meio da tua parentela, vai para um lugar que eu te mostrarei. Observe que o Senhor está falando de algo para Abrão. E a condição para ele receber as promessas de Deus era sair do meio, era sair da sua terra e do meio da sua parentela. Eu vi um pastor certa feita falando a esse respeito, ele disse o seguinte: para você crescer, às vezes é preciso você sair do meio
de pessoas medíocres, da mediocridade, de pessoas que não apostam em você, que não acreditam em você, que não torce pelo teu sucesso, mas se alegra com o teu fracasso, bate palma quando você erra. Ele não consegue ver o teu sucesso, incomoda essa pessoa. O teu crescimento, às vezes, traz para essa pessoa um certo desconforto e as pessoas elas não aceitam isso. E o Senhor disse: sai da tua terra, do meio da tua parentela, vai para um lugar que eu te mostrarei. Queridos, nós somos muito tendenciosos a para sair de um ambiente, de um lugar, nós queremos saber para onde vamos, o que vamos ganhar, por onde nós vamos passar e se o lugar para onde eu vou é bom, porque se não for eu não vou. Você sabe por quê? Porque nós gostamos de viver em uma zona de conforto. E o Evangelho de Cristo é justamente diferente. Ele tira-nos da zona de conforto e nos expõe. Nós somos lançados. O próprio Jesus ele diz que vocês seriam lançados entre cobras, escorpiões e serpentes. Jesus está dizendo: olha, vocês vão sair da zona de conforto e vocês vão estar sujeitos aos embates da vida e vocês têm que superar tudo isso porque eu estou com vocês. Então a recomendação de Deus para Abraão era: sai da tua terra, do meio da tua parentela e vai para um lugar que eu te mostrarei. Então essa é a condição. Só que nós não estamos dispostos a passar por este processo. E é isso que vai trazer muita gente ficar estagnado na caminhada, sem motivação para andar, porque diz: olha, tentei, mas não deu. Você tentou da forma errada e tentou fazer do seu jeito. Você não quis submeter-se às condições que o Senhor estabeleceu para que você pudesse assim ser bem-sucedido. E ele fala em Atos capítulo 2, o que o Senhor faz. Então, quando ele diz: sai da tua terra, do meio da tua parentela, ele está falando de bênçãos particulares. Só que também tem bênçãos particulares, que é no caso de Abraão aqui que eu disse, só que tem bênçãos geral, coletiva. Observem Atos capítulo 2. Estavam todos reunidos em um mesmo lugar. O Espírito Santo desceu e encheu toda a casa, e todos que estavam ali foram cheios do Espírito Santo. E cada um falava na língua nas suas línguas de origem, que o Espírito Santo lhes concedia que falasse. Observe a grandeza do poder de Deus, promessas coletivas, todos estão em um ambiente, são todos cheios, são todos nesse momento agora são receptores dessa maravilhosas bênçãos de Deus para o crescimento e para o engrandecimento do reino do Senhor. Queridos, tem muitas coisas para falar, mas eu não queria deixar esse vídeo muito grande. Continuaremos numa próxima oportunidade falando a respeito das promessas de Deus, o que você deve saber para receber essas promessas. Nós falamos que você precisa crer, nós falamos que você precisa aceitar as condições. Comecei a falar de promessas individuais e também de promessas coletivas. Isso é grandioso. E uma outra questão vai ficar para o próximo vídeo, para não ficar muito grande. Quero falar também a respeito de o que nós devemos, qual é a condição, qual é a nossa condição para receber as promessas. Vai ficar para o próximo vídeo, que você
glorifique a Deus, exalte a Ele e quero agradecer muitíssimo pela disponibilidade de todos de estar se inscrevendo. Quero dizer para vocês que todos os inscritos desse canal estão nas minhas orações. Estou rogando pela vida de vocês. Eu tenho certeza que vocês serão muitíssimos abençoados, porque vocês estão contribuindo, colaborando, ajudando um veículo, fazer com que essa mensagem ela chegue mais longe. Então, eu agradeço a Deus pela vida de todos, tanto os membros da página Assembleia de Deus Luz do Mundo, muitíssimo obrigado por se tornar um membro da página, e também o Luz do Mundo. Muito obrigado vocês que fazem parte desse grupo. Que Deus abençoe maravilhosamente a vida de todos. Que Deus continue abençoando a todos. E estaremos nessa corrente de oração, orando pela nação, orando pelos ministérios, pelas vidas das pessoas. Queridos, é tempo de dobrarmos os nossos joelhos e clamar a Deus. A Bíblia diz que os dias são maus e precisamos estar orando. A arma do cristão é a oração e a palavra. Não adianta querer lutar com outras armas, porque as armas que nos concedem vitória é palavra e oração. A igreja, no longo da sua história, ela tem vencido as adversidades, as lutas e as aflições com joelhos no chão. Sem oração não vai ter convenção, não vai ter mudança. Joelho no chão, rosto no pó, e o Senhor exalta aquele que se humilha. Mas é aquele que se humilha na presença de Deus, não aqueles que são humilhados pelos outros. Há uma grande diferença. Aqueles que humilham-se a si mesmo, que se esvazia do seu eu, do seu ego, e se derrama na presença de Deus. Eu nunca vi um cristão que se derrama na presença de Deus em oração, que se humilha, ele ficar sem resposta. E que Deus abençoe a todos de forma poderosa, em nome do Senhor Jesus.